Om Shanti, Namastê, que felicidade em estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Afonso, né? Eu sou instrutor de yoga e de meditação e de vez em quando, né, eu trago aqui uma astróloga para poder conversar um pouquinho com a gente, para falar com a gente sobre as previsões para o nosso signo. Então, eu quero dar as boas-vindas, né, a todos vocês que estão aqui com a gente e a astróloga Lucrécia, que é a minha astróloga, já está aqui com a gente. Já vou colocar ela aqui na sala. Olha só, ela já vai entrar aqui agora. Quer ver, ó? Ela vai aparecer aqui agora. Pronto, só a gente esperar agora a tela dela ativar, o áudio dela conectar. E aí, opa, boa noite. Boa noite, tudo bom? Bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo ótimo. Saudade de você, Lucrécia. Muito, Afonso querido. Estou com meu coração que está com tanta saudade de você, de Búzios, da Casa Shanti, tudo. Então, para quem já acompanha o canal há mais tempo, todos os meses a gente traz a Lucrécia aqui, né, para poder fazer. Aí teve um período que as nossas agendas não coincidiram, a gente não conseguiu, mas agora a gente está de volta e eu pretendo que a gente faça essa live todos os meses. Lucrécia, vai ter algum presentinho para quem está acompanhando a live? Um descontinho no mapa astral, alguma coisa assim? Você sabe que eu sou pidão, né? Claro que sim, mas você sempre está fazendo coisas para teus alunos e eu, como aluna tua, que foi em um momento, fui muito beneficiada com isso, assim que amo os presentes da Casa Shanti. E sim, estamos fazendo 15% de desconto para as pessoas que querem fazer mapa, revolução solar e também a sinastria, qualquer serviço que eu dou como astróloga. Muito bem. Lembrando que hoje aqui, gente, a Lucrécia vai trazer uma previsão para todos os signos. Então já coloca aí nos comentários qual que é seu signo, de qual cidade que você está falando, que a gente vai falar de todos os signos aqui, tá bom? Além de todos os signos, geralmente eu gosto sempre de começar com a Lucrécia perguntando para ela como é que tá esse mês, se tem algum dia que é importante a gente tomar cuidado, a gente estar mais atento. Então vai ser um papo muito legal. Ó, eu preparei, olha que lindo, Lucrécia, que eu trouxe hoje, ó. Olha a minha xícara que linda, de pedra. Ai, que linda! Preparei um chazinho Adorei. aqui de maçã com canela, e aí a gente vai bater um papo, vai ser uma coisa divertida, leve, mas a gente tem bastante curiosidade para saber como é que tá o mês, como é que tá o céu esse mês e como que vai cada signo. Por onde que a gente poderia começar, Lucrécia? A gente começa já falando direto do mês. O que que você sugere? Deixa eu colocar aqui tudo no silencioso no celular. E o que eu sugiro, na verdade é que o que eu sugiro é que falemos de dois ou três eventos que temos este mês, que são generais, e depois comecemos signo por signo, começando por câncer, porque estamos no mês do câncer. Perfeito. Então, eu acho isso, que eles, cancerianos, merecem isso, tá bom? Senão eles vão ficar chorando, né? Então a gente já coloca para eles, né? É, Câncer tem fama de ser chorão, né? chamando a mamá. Chamando a mamãe para ver, eu vou brigar com a Lucrécia. E não é só a fama, Costumam chorar. exato. Bom, então conta pra gente esse mês, Costumam. como é que tá aí o céu desse mês, Lucrécia? Bom, eu vou falar de, primeiro, as luas, que são os eventos que eu acho muito importantes, que nos afetam a todos, né? Então, temos o dia 13 de julho, temos a lua cheia, com o sol em câncer e a lua em capricórnio, e essa lua é o final do processo que começou ao início de janeiro, dia 2 de janeiro. Então, esto que está terminando ahora se puede sentir como un final de algo, como un proceso que se está fechando. Y a otra lua que es muy importante este mes es a lua nova, que va a acontecer el día 28 de julio, que va a terminar esta lua o día 5 de febrero do ano que vem. E lembra esto, que o que a gente faz nas luas novas es sembrar as intenções para que nos próximos meses florezca o que a gente quiere materializar na sua vida. Então,
se você não conhece o mapa, em qual é a casa, a área do mapa em que cai esta lua nova, o que eu recomendo é que as intenções sejam relacionadas com o signo de Leão. E Leão tem que ver com o quê? Com os namoros, os apaixonamentos também, coisa que Leão adora, com a criatividade e os filhos. Então, se você não conhece em qual área da seu mapa cae esta lua, você pode trabalhar com esta energia de Leão, que vai dar tudo certo e ótimo. Entendi. Agora, aí a gente tem a lua cheia no dia 13 de junho e a lua nova no dia 28 de julho, né? E a lua nova dia 28 de julho. Então, são datas Sim, importantes para todos os signos, não é isso? isso mismo. Y después voy a dar dos datas. Una para tomar cuidado con nuestros relacionamientos, porque es un periodo de brigas, que es día 18 hasta el día 21 de julio. Ahí tenemos que tener mucho cuidado con cómo falamos, las palabras que usamos, con nuestra impulsividad y también. Entonces, esos días son para tomar cuidado, y los días que son muy, na verdade, o día que es muy bom para fazer algum movimento econômico, para ter uma conversa também que a gente quer se entender com outra pessoa, ou que queremos começar algo, o dia 23 de julho é um dia ótimo para isso, o céu está ajudando muito para fazer isso. Maravilha. Então, estão anotadas as datas aqui. Lembrando que quem quer seguir direitinho, pode seguir também lá no Instagram da Lucrécia, porque ela coloca lá sempre as dicas do dia, como é que estão o céu, como é que estão os astros, que aí a gente não vai esquecendo. Agora faz igual eu. Eu vou anotando tudo que vai falando aqui do lado, que eu coloco aqui junto do meu calendário, do meu planner do mês, e aí eu falo, cara, toda essa lua, o céu está nessa formação, então eu preciso tomar cuidado com isso, com aquilo. O pessoal do Tantra, né, que é a linha que eu sigo, a gente olha muito para a natureza, para os ciclos da natureza. Isso influencia na maré, influencia na nossa mente, nas nossas emoções, né? Já que nós somos quase Isso. 90% nós somos água, né? Sí, y la verdad es que cuando a gente entiende y comprende los procesos astrológicos, es entender y comprender la naturaleza. Tiene que ver simplemente con eso. Esto no es ni adivinación, ni magia, ni nada de eso. Es simplemente entender armonía que está en los procesos naturales. Entonces está todo en armonía con el tantra, con yoga, con la meditación, va todo junto, digamos. Lucrecia, você sabe que eu acabei de mudar de casa, né? E aí, eu tô aproveitando para conversar um pouquinho enquanto o pessoal vem chegando, porque a gente já vai começar a falar dos signos. Mas aí, esses dias, arrumando as minhas coisas, colocando os livros no lugar, eu encontrei o mapa astral que você fez para mim. Aí Ah, ele tá guardadinho aqui. manda para mí. Mando sim. Eu não sei se é Manda foto. verdade. Mando sim. Eu não sei se é verdade, que já me contaram que o mapa astral a gente não deveria colocar ele num quadro assim, porque senão quem conhece vai dar uma lida e vai ver como é que é a nossa personalidade. Isso é real ou a gente pode colocar, pode mostrar o mapa astral? Y la verdad es que tem personas que trabajan mucho con esas energías, con energía que tienen astrología, que tienen os símbolos. Lembremos que o mandala, que es o mapa de cada persona, es como si fuese un yatra. Entonces, es a simbolización de nuestra alma, es algo como muy delicado. Entonces, eu não tenho ideia de que as pessoas podem como manipular ou machucar as pessoas com intenção. Eu não gosto de pensar isso, porque eu sou Sol em Sagitário, e Sagitário não gosta dessas coisas, de acreditar nisso, mas é verdade que com o mapa você está dando muita informação para as outras pessoas, mas também você na tua casa, você não recebe a qualquer pessoa, você não deixa entrar qualquer um. Então, fica interessante também isso, não? Que as pessoas que amam você são as pessoas que você deixa entrar na tua casa. É Então, verdade. mas teu mapa. Em teu mapa, você é ascendente em Virgem. E minha teoria é que você não é ascendente em Virgem e que esse horário que você passou para mim está errado. Estou certa. Eu vou te mandar depois e eu vou pegar, vou Por confirmar com ela favor. lá o que que ela fala Isso. do horário e também que está no meu registro, mas eu acho que é isso mesmo. Mas eu também acho. Mas eu tenho um pouquinho de virginiano, assim, em alguns aspectos. Em outros- Nada, você não tem nada. Eu morei com você não tem nada de virgem. Olha aqui, eu vou aproveitar já que a gente está falando Falar que disso. você é virgem de golpe. Eu tenho sim. Olha aqui, olha aquilo ali.
Aqui no seu sacola, olha No, aqui, ó, é tudo virgem, é no, tudo... no. Isso é organização, Lucrécia, isso é organização. Virgem, uma pessoa de virgem estaria no chão do problemas do coração de ver isso, Afonso. Não, você não é virgem, estou certo. Mas isso aqui é porque eu acabei de mudar de casa. Não, mas eu sempre tenho desculpa. Realmente, você vê minha mesa de trabalho aqui, não é uma mesa de um virginiano, não, de forma alguma. De leonino, tem Amo muita você, luz, amigo. tem muita coisa. El Lucrécia, leão se ve perfeito. mas é claro, é a perfeição, né? Não conta os filtros e as luzes que a gente usa para poder tentar melhorar um pouquinho aqui. Lucrécia, vamos começar a falar dos signos, então? Comencemos. Tá. A gente vai Eu vou começar, então, tocar por câncer, né? por câncer. Eu vou começar a falar de duas ou três coisas para que não fique tão extensa nosso encontro, porque senão fica eterno. A gente pode falar horas de cada signo, mas eu escolhi algumas datas e algumas informações que eu acho importante para cada um dos signos, tá bom? Lembrando só uma coisa, que eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e aí, ó, tem as perguntas do pessoal. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer todas as perguntas, mas pelo menos alguma eu gostaria de trazer. E aí as que eu não conseguir Pode. fazer, eu te passo o arroba da pessoa e aí você manda uma mensagem para ela respondendo. Isso. Pode ser? Claro, pode ser, eu posso fazer stories e responder meu Instagram, que é @luastrology. Así que, Melhor então. Então, gente, ó, quem fez as perguntas, se você deixou pergunta para a Lucrécia, sua pergunta não foi respondida, já adiciona ela no Instagram, que eu vou passar todas as perguntas para ela, nem no final, eu vou fazer isso agora, eu vou passar todas as perguntas e ela vai respondendo lá, e aí vocês vão vendo as respostas. Agora a gente vai começar a falar então dos signos, vamos começar com câncer, já que a gente está no mês, né? sim. Cancerianos, Então, né? isso, mas lembremos eso, que você siempre fala, Afonso, que estas previsiones son para o Sol y Sol o ascendente. Personas de cáncer de Sol o ascendente pueden escuchar esto y até personas que tienen a Lua en cáncer pueden se sentir identificadas con eso. Mas cada uno tiene que conectar con a información de astrología que más sentido faz para você. Que quiero falar? Que vocês têm que ser seus próprios analistas de si as previsiones fazem maior sentido para sua lua, seu ascendente ou seu sol. Isso, cada uno tem que fazer seu próprio teste, né? Então, começamos com câncer. Cáncer va a ter alguna situación que tiene que ver con luta de poder, con brigas de quién manda, con brigas de autoridad, con sociedades o relacionamientos. Entonces, esto va a ser muy fuerte a finales de julio, por volta de 18, 21 de julio, que es una de las datas que eu falei muy importante para todos, mas cáncer toma mucho cuidado aquí principalmente. E câncer tem que ter muito cuidado com a atitude impulsiva ou testaruda. Isso de ficar com um ponto fixo e não mudar a ideia, não ouvir as outras pessoas, que isso suele ser muito de câncer, tem que tomar cuidado com isso. Nos relacionamentos pode ter alguma situação mais difícil para câncer, mas a partir do dia 18 de julho isso muda um pouquinho. Cáncer, 3 datas. 14 de julio, posibilidad de se encontrar nuevamente con alguna persona do pasado. Día 13 de julio, tendencia a vivir alguna situación de confusión, a vivir alguna situación que tiene que ver con fantasía, con irrealidad y algo que no es verdad. Cuidado cáncer, ese día 13 de julio. Y el día 23 de julio, pode ter a tendência de se relacionar com pessoas não muito honestas ou que alguma coisa que se fala não é depois como se falou neste momento. Então, câncer, toma cuidado com isso. Muito bem, muito bem. Então tá aí, câncer, ó, tá as datas importantes para você ficar atento aí, fora as datas que ela já falou lá no começo, né? A lua cheia, a lua nova, que isso vale para todos os signos. E aí tem uma pergunta bem interessante, porque talvez é o que você começou a falar, a pessoa ela não tem o sol em câncer, mas talvez ela tenha a lua, né? Talvez é o ascendente. Inclusive, tem uma pergunta aqui
que eu queria te passar antes da gente falar sobre leão. Os leoninos deixaram um monte de pergunta, mas tem uma pergunta aqui que é geral, que você até meio já falou um pouquinho, mas tem uma pergunta assim: é verdade que depois dos 30 é o nosso ascendente que domina? Na verdad es así. Tiene una técnica una técnica de astrología que son las progresiones. O ascendente progresado después de los 30 años puede mudar de signo, puede ser antes también, mas es o asunto de que a partir de los 30 se fala que o ascendente ten más como muda, te fala la pregunta, ¿no? Como que ascendente muda, na verdad, y es que ese ascendente está en movimiento, porque no su mapa es mas está en constante, es vivo, nuestro mapa es vivo, va mudando, el mapa es siempre lo mismo, mas está se movimentando, sería expresión cierta, y esa situación nos lleva a que nuestro ascendente faça aspectos matemáticos con nuestro Sol, con nuestro Saturno, que generan que o ascendente tome otras cualidades o se relacione con otros planetas y se exprese de una manera diferente, mas no es que toma más preponderancia, sino que hace como, tiene otro protagonismo, la verdad, y eso es lo que acontece. No es que muda, sino que tiene otro protagonismo y que con las progresiones entendemos cómo funciona. No sé si estoy respondiendo cierta a pregunta. Não, é isso mesmo. Se depois dos 30 é o ascendente que manda. Claro. No, no, claro. No es que ascendente manda, sino que tenemos, na verdade, eu vou falar algo mais técnico também. O que acontece com o ascendente? O ascendente é uma energia que a gente não tem controle dessa energia e não tem consciência como acontece com o Sol ou com a Lua. O ascendente, geralmente, lo percibimos en relación con otras personas y con otras situaciones. Tem personas que nunca conectan con energía do ascendente porque no conocen su ascendente y porque siempre fican como lutando con las expresiones energéticas de ese ascendente. Voy a dar un ejemplo. Eu sou ascendente en Escorpio, mas eu achava que era ascendente en Sagitario até eu começar a estudiar astrología. Então, o que acontecia? Eu odiava as pessoas de Escorpião, mas odiava. Eu tinha problemas com todas as pessoas que eram de signo Escorpião. Quando eu entendi que eu era ascendente Escorpião, foi um choque, porque eu falei, meu Deus, eu sou tudo isso. E, na verdade, é que é a maneira que tem o ascendente de entender que essa energia está, de hacernos entender que esa energía está dentro de nosotros. Es a través de situaciones de fora y de nuestros relacionamientos. Si yo no hubiese estudiado astrología, yo acharía ainda que Escorpión era o peor del mundo y que yo era ascendente en Sagitario. Entonces, no sé si fica claro que estoy hablando sobre la conciencia de nuestro ascendente. Sim, perfeito, Tá? perfeito. Aí, por isso Perfecto. também que é importante a pessoa fazer o mapa astral, porque eu sei que tem gente que está assistindo aqui e Isso. não sabe qual é o ascendente. Então, daí a importância de fazer o mapa astral, né? Para conhecer. Sí. Depois da live, quem tiver interesse, entre em contato com a Lucrécia, faça o mapa astral, porque, sobretudo, é um exercício de autoconhecimento muito importante, né? Isso. E lembremos Lucrécia, que os alunos de Casa Shanti têm desconto. tem desconto, só Estamos avisar que fazendo é isso de aluno, hein? preço. Mas tem que ser aluno, hein? Ô, Lucrécia, agora a gente vai falar sobre leão, e tem algumas perguntas sobre leão aqui. Talvez a gente não vai conseguir responder todas, mas deixa eu ver aqui, quer ver Capricórnio, Júlio, Leão com ascendente em Libra, Quiron em Touro. É possível transformar essa situação de desafios financeiros? Aí depois tem outra pergunta sobre Leão. Meu signo é Leão, mês do meu aniversário. Tem novidade boa vindo por aí? Sí, respecto, lembremos esto, que nuestro mapa astral nos sirve para qué? Para trabajar en armonía con las fuerzas de la naturaleza. Por ejemplo, vos, León, estás con un problema financiero, o que vos va a hacer conociéndote un mapa y conociendo los tránsitos astrológicos es saber cuándo es o mejor momento para hacer esa mudanza, para hacer la mudanza de trabajo, para hacer un investimento, para comenzar algún proyecto. Entonces, eso es lo que vos faz. No es que vos no es que vos conociéndote un mapa, eu vou falar, vos siempre va a vivir situaciones
ruins econômicas. Não, eu vou falar, você tem este desafio econômico e os melhores momentos, o melhor ano para fazer isto é tal data. Assim é como eu trabalho. E respeito, a outra pergunta era se tem notícias boas para Tem Leão, tem notícias notícias boas maravilhosas. para Leão, e com certeza tem, né? Porque senão a live cai, porque eu sou leonino. Se a notícia for ruim, a live cai. Tô brincando. Mas vamos lá para as previsões então de Leão? Sim. Leão, vou começar com isto que não é tão bom, mas eu gosto de deixar o melhor para o último. Para Leão terminam situações que têm que ver com processos de saúde ou de trabalho, mas esta situação que termina não é uma coisa ruim, é uma coisa que libera Leão, mas esta liberação vem com alguma briga de poder. Leão tem alguma situação que tem que ver com isso, tem desafios e obstáculos a superar que tem que ver com isto, com situações de poder que estão atrapalhando vocês. Y que de alguna manera no permiten você liberar de algún proceso de saúde o de trabajo. Después, León tiene este mes alguna posibilidad que reaparece alguna persona do pasado, alguna persona que tenga alguna cuestión amorosa, porque León adora casos, adora enamoros, adora novelas, historias, todo eso adora León. Y este mes volta alguien do pasado para León. Y es alguien que tiene que ver con alguna relación no muy tradicional o alguna relación que tenga que ver con alguna amistad. Mas, preparado aí, Leão. Porque é aniversário, Imagina tá chegando aniversário, né? E as pessoas antigas talvez reaparecem dando um happy birthday para isso, você, né? isso. Ai, você lembra de mim? Eu era tal, todas essas Ah, não, não coisas. lembro, é tanto. Não, não, não dá para. Quem era você? Não tenho ideia. E Leão vai estar no trabalho com muitas novas ideias nessa área e novos projetos. Tem novos começos para Leão na área do trabalho. E vão ter muitas mudanças no lar, muitas refacções, muito trabalho que vem postergando. Agora é o momento para Leão começar a fazer essas mudanças. Assim que Leão tem um mês maravilhoso. No meu caso, por exemplo, eu estou mexendo com mudança de casa, até mostrei a bagunça. Tem a ver com isso também, né? Porque é mudar tudo. Claro, Inclusive, igual eu falei, achei o mapa astral mexendo nas minhas coisas, meus livros. Agora estou colocando os lugares como eu gostaria. Acho que tem a ver com isso, né? tem tudo a ver. Se a gente tivesse feito teus trânsitos, que a gente não fez, a gente teríamos possibilidade de ver isso, que nesta data, quando ia ser a mudança e todas essas coisas. Muito bem, então, ó, coisas boas para Leão aí, exceto essas coisas do passado aí que aparecem, isso não é bom não, mas vamos lá, vamos mudar de signo, então a gente vai falar sobre Virgem, e aí tem uma pergunta muito curiosa sobre Virgem, assim, ó, o virginiano é difícil de namorar? Na verdade, não tem signo que seja difícil de namorar em si. Todas as pessoas somos uma unidade, nosso mapa é complexo, não é que por ser virgem já é uma pessoa fácil ou difícil de Você namorar. já namorou com alguém Mas de Gêmeos? eu, É, sim, óbvio. Sou então, sol em Sagitário sempre, não, muitas então tá, porque vezes. agora não tem uma pessoa difícil de namorar, mas quem já namorou gente de Gêmeos sabe que tem gente que é difícil de namorar. Não, mas eu sou muito defensora das pessoas de gêmeos. Mesmo eu tenho experiências não muito felizes, mas todas as pessoas não podem ser como colocadas bajo as qualidades de um solo signo. Temos que entender toda a complexidade do mapa. Falando sério, depois quando a gente fala em privado, Afonso, já falamos de tudo isso. Combinado. Não, mas eu acho que a questão do virginiano, por exemplo, aí eu vou brincar de novo, né? É bom namorar virginiano, que aí você deixa a bagunça, ele chega lá, arruma pra você. Então não tem muita dificuldade, né? É verdade. Então tem. Por isso, você não é de virgem. Tudo vai. Eu também tô achando, também tô achando. A gente vai descobrir isso. Vamos para as previsões de virgem, então? Sim, mas deixa eu falar isto último. O assunto com Virgin é que valora muito a independência e tem pessoas de Virgin que têm muita necessidade de controle das coisas que estão ao seu redor. Então, esses podem ser os desafios mais grandes.
y a tendencia de Virgin de pensar demais, que eso es algo muy virginiano. Entonces, vamos a las previsiones. Este mes para Virgin va a ser un mes de mucho foco no mundo emocional y nas emociones propias, y no trabalho va a acontecer alguna cosa laboral, pero ya tiene que ter acontecido ahora en los inicios de julio algo laboral que es muy bom, mas novamente es algo que no ven libre de conflicto, tem briga envolvida en eso. Alrededor da data 18 de julio, tienen que tener cuidado con las discusiones, no tienen que brigar en esta data. Virgin, porque puede tener consecuencias muy fuertes y muy estructurales, entonces mucho mejor dejar pasar. Y día 23 de julio es un día maravilloso para hacer planes para el futuro y van a estar con mucha confianza en vosotros mismos, como que van a estar con mucha buena energía. Y es un día ótimo para publicidad, y si vos es de Virgin y trabaja con redes sociales, con algún proyecto, es una data maravillosa. Y no amor y los relacionamientos puede tener alguna situación de confusión, de cosas poco claras, y sobre todo de alguna briga o alguna diferencia en cómo se muestra el relacionamiento a un mundo. Puede ser que tengan brigas de que alguna de las partes quiere formalizar el relacionamiento y otras no, bueno, cosas de ese tipo. Olha, a gente conversa em box. Vamos continuar. Estou de olho, estou de olho, estou de olho. Vamos continuar então. Vamos para as previsões de Libra? Libra. Bom, ¿ten preguntas de Libra o no? Não, não. Perfecto. Bueno, Libra, que es un signo que generalmente tiene muchas dudas sobre todo, este mes es un mes donde se acentúa eso, muchas dudas, no amor, y van a tener alguna situación que va a traer mucha confusión para Libra, porque Libra tiene que conectar con la decisión y con hacer escolhas. Entonces, siempre a vida coloca voces en esas situaciones en distintos ámbitos. En este mes va a ser en relación a un relacionamiento o a algún amor. Cerca do día 13 de julio aparece alguna persona do pasado, para Libra también, algún romance, no fue un relacionamiento serio, sino que fue algo más, algún amor, alguna cosa así, y no fica claro para voces, para las dos partes, cuál es el compromiso que las dos partes están dispuestas a hacer. Entonces, a confusión tiene que ver con eso. Y perto do día 25 de julio, tem que ter muito cuidado Libra con las ilusiones que se hacen, con las fantasías que você construyen sin ter muita información concreta. Ótimo, 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 ótimo. Lucrécia, eu estou até colocando aqui, na verdade eu estou jogando, né, para o YouTube, e aí a gente está ao vivo, então se tem perguntinhas o pessoal pode deixar, mas depois eu coloco tudo completinho lá, tá? E aí, gente, se você está assistindo, se você tem dúvidas, não pegou a caixinha de perguntas, não mandou, comenta aqui no vídeo, deixa suas perguntinhas aqui que eu vou encaminhando para a Lucrécia, e ela vai respondendo nos stories do Instagram dela. Então adiciona ela, tá? A gente terminou de falar sobre Libra, vamos falar agora sobre Escorpião. O melhor signo. Temos Ligando questionamento. leones, o melhor signo. Isso aí, agora sim. Bom, es un mes en que Escorpión va a ficar más como cabeza dura, se fala en español, como con una idea y no quiere mudar esa idea. Este mes para este mes para Escorpión es un mes que va a ficar difícil que Escorpión mude de idea. Lembremos que Escorpión es un signo fixo, entonces todo lo que son mudanzas para Escorpión es bien difícil. Y puede tener alguna dificultad allí en activar algunas cosas. Escorpión, ¿qué acontece? También tiene esa tendencia a ficar en un punto fixo, en un espacio fixo, y cuando tenga que hacer ciertas mudanzas, cualquier cosa, ¿no? ¿Verdad? Porque se resiste mucho. Entonces, este mes esto va a estar acentuado, y Escorpión tiene que tener a conciencia cuando se empiezan a activar esas tendencias escorpianas de tener ideas fixas o de ficar como firmes o apegados a algún espacio.
Después, ten discusión y posible ruptura de un relacionamiento, mas esto, não estou falando que vai ser assim, temos que ver o mapa da pessoa, mas é a tendência para todas as pessoas de Escorpião. Vivir alguma situação de briga com o parceiro ou parceira, então tem que ter cuidado com as palavras. Escorpião pode ser muito duro para falar. Pode ser uma ruptura, assim, de repente não é o relacionamento que acaba, mas é uma situação dentro do relacionamento que, tipo, essa situação ali, ponto final. Agora é assunto encerrado. Pode ser alguma coisa nesse sentido? Sí, puede ser claramente algo que se termina en una dinámica de pareja o algún asunto que ven levando para frente y en este momento, chao, se corta, mas con una briga no medio. Ok. Alguna cosa que se resuelve do pasado permite para Escorpión hacer un contrato más firme, un compromiso más firme. Y ten un proceso de muita transformação no namoro e em como vive o amor Escorpião este mês. Maravilha. A gente vai falar agora sobre Sagitário, e aí lembrando, gente, que quem tem interesse em fazer um mapa astral, para saber, para aprofundar, porque aqui é de forma muito geral, né? Igual a gente fala aí sobre essa questão do tema, né, do escorpião, do relacionamento, tem que fazer um mapa astral para você poder entender tudo. Agora, de Sagitário, a gente tem perguntinha, não sei quantas, mas, ó, ela perguntou aqui, Sagitário é uma pessoa que está sempre em busca de algo? Sí, porque Sagitario, ¿qué precisa? Sagitario precisa un significado mayor, un significado, por ejemplo, Sagitario tiene una situación de, si Sagitario está haciendo algún trabajo y ganando dinero, Sagitario precisa que ese trabajo que hace tenga un significado além da cuestión material. Sagitario precisa a conexión espiritual y precisa hacer cosas trascendentes socialmente na sociedade. Então, sempre vai além disso. E Sagitário é o signo que está olhando sempre o que não tem. Sagitário, se tem a grama verde aqui, Sagitário está olhando a grama do vecino, se é muito verde, se não é muito verde. Isso é algo que Sagitário tem que trabalhar. Então ele acaba que está buscando alguma coisa quando olha do outro, né? E tem que aprender, lembremos que sempre, aqui vou falar muito bem de Gêmeos, lembremos que sempre na astrologia temos um signo e o signo oposto de Sagitário é Gêmeos, e Gêmeos que é? É valorar o que a gente tem a seu redor, e é a aprendizagem que tem que fazer Sagitário. Disfrutar e valorar o que tem perto, e não estar olhando sempre longe e o que não tem. Viu? Compreendi? Fica falando que a gente fala mal de Gêmeos, ó, tá aí uma boa explicação. Uma positiva, né? Bom, vamos dar as previsões para Sagitário, então? Vamos. Bom, Sagitário tem uma situação de confusão e tem alguma coisa que não fica clara. Sagitário é um signo que pode ser um pouco mentiroso também, porque lembremos que é o complementário de Gêmeos, por supuesto. Então, todos somos também a coisa que rejeitamos. Lembremos que o que eu rejeito é algo que está dentro de mim muitas vezes. Então, Sagitário tem algum assunto com a mentira. Esta situação de confusão, Sagitário tem que ter muito cuidado de não ser Sagitário el que miente, el que engana, el que confunde, ¿no? El que enrola. E van ter alguma tensão entre o desejo de união e o desejo de liberdade. Porque Sagitário também precisa de muita liberdade. E acontece algo que tem que ver com o passado, com a família, que leva a Sagitário a aclarar muita coisa, a falar muita coisa, a colocar muitas verdades sobre a mesa. A início de julho, Sagitário tem alguma possibilidade de fazer algum contrato, algum acordo, algum convênio com outra pessoa. E é um mês que não é muito bom para Sagitário. Vai ter alguns desafios econômicos. E é um bom período para a expansão pessoal. Para Sagitário é muito importante a vida espiritual. Então, este é um mês ótimo para profundizar isso. E Sagitário, se não tem uma búsqueda,
algún camino espiritual, Sagitario no se siente completo. Entonces, es un mes ótimo para hacer eso. E o que eu sempre falo para as pessoas que vêm a fazer consulta comigo é de fazer yoga e meditação, porque a verdade é que lá a gente encontra todo o que precisa para tudo. Então, vou falar isto para todos os signos, a necessidade de fazer yoga, meditação, e o programa que tem Casa Shanti eu acho que é o melhor que vem. Adorei a propaganda, hein? Adorei. Mas estou falando certo. Ô, Lucrécia, a gente vai para Capricórnio agora, e aí tem perguntas aqui de Capricórnio, deixa eu encontrar. Qual o melhor signo para uma boa relação com uma mulher de Capricórnio? Mas tem mais pergunta aqui de Capricórnio. Tenho a lua em Capricórnio na casa 2. Vamos ter lua cheia nesse signo. Alguma dica, por favor? E lembremos isso, que a lua cheia é a culminação de um processo, então a melhor dica que eu posso fazer é você entender como são os próprios processos astrológicos, como afeta cada lua, como afetam esses processos. Então é interessante olhar que começou esta pessoa com a lua em Capricórnio por volta do 2 de janeiro, e que agora está culminando y que tiene que ver con eso, con procesos de seguridad y económicos. Lembremos que a casa 2 tiene que ver con a seguridad propia, con os inmuebles también. Maravilha. Antes de passar Fala. a previsão deles, deixa eu só falar uma coisa aqui rapidinho, porque a gente está ao vivo no YouTube. Então, se alguém. E tem uma galera assistindo. Então, o pessoal que está no YouTube, se quiser fazer pergunta, usa o bate-papo, porque aí eu vou trazendo, vou apresentando as perguntas para a Lucrécia e vou salvando as perguntas também, que ela não conseguiu responder agora, ela vai responder depois. Vamos lá, vamos para Capricórnio. Inclusive, me consta se tem algum capricorniano na live aí. Espera aí, porque tem uma pessoa de Capricórnio que falou quais são os melhores signos para um relacionamento. Isso. Para Capricórnio, Virgem, Câncer também. Câncer desafia um pouco a Capricórnio, mas eu recomendo esse relacionamento. E também Peixes e Escorpião. Esses signos são ótimos para Capricórnio, tá? Então, Touro, Virgem, Câncer e Peixes, tá bom? Ok, não, perfeito. Vamos para as previsões. Eu ia fazer uma brincadeira e falar assim, mas e Gêmeos, não é? Mas beleza. Vamos para as previsões. Pobre Gêmeos. Ninguém pergunta por Gêmeos, você viu? Eu tô vendo aí. Previsões para finais de julho. Tem alguma tensão em uma sociedade ou em seu relacionamento. Então, Capricórnio que tem que fazer se flexibiliza. Isso é todo um desafio para Capricórnio, porque Capricórnio acha que é a pessoa que mais sabe, a que melhor conhece o que tem que fazer, o que não tem que fazer, e é muito importante se flexibilizar agora em julho, Capricórnio. É um mês de bastante tensão para vocês, de muita tensão, muitas situações a resolver, mas depois fica mais leve. Então, neste mês faz muito yoga, medita muito e trabalha nessa flexibilidade interna, porque tem muitos desafios. E nos assuntos de trabalho, que Capricórnio ama, tem certas coisas favoráveis que vão acontecer, e muito favoráveis nestas áreas. Assim que termina sendo algo bom para Capricórnio Júlio. Maravilha, maravilha. Finalizando Capricórnio, então, seguindo a sequência, a gente vai para as previsões de Aquário, né? De Aquário, isso. Bom, lembremos isto, eu quero aclarar isto, que temos dois tipos de aquários, porque Aquário tem dois planetas regentes, Saturno e Urano. Então, tem aquarianos que são saturninos e aquários... Como? Não sabia disso, nunca ouvi falar nisso. Claro. As pessoas, el signo de Acuario tem dois regentes. Cada planeta, cada signo tem um regente ou dois. Aquário tem dois. Um é Saturno e o outro é Urano. Temos aquarianos que são muito saturninos, que como são mais rectos, mais ordenados, que você consegue olhar em sua vestimenta, que se visten de preto, de cinza, todos de branco, e tem aquarianos que são mais uranianos, que são os aquarianos que têm um contacto muito forte com a criatividade, que se colocam uma camiseta verde e um pantalão
rollo, unos tenis amarillos brillantes, no sé, flúor. Esos son os aquarianos mais uranianos. Então temos dois tipos de aquarianos. Mas as previsões são para vocês as mesmas. Para Acuario termina algún asunto que tiene que ver con temas do pasado, temas familiares do pasado, y en este mes se activan algunas situaciones que tienen que ver con tu relacionamiento que, precisan de mudanzas. Entonces, alguna cosa va a acontecer para Acuario en el relacionamiento que van a traer esas mudanças que Acuario ya está precisando, mas que no está haciendo. Y ten muchas conversas y se comienzan a pensar otras maneras de, como de elevar adelante a vida para Acuario. Ten muchas mudanzas que tienen que ver con eso, con ideas nuevas y necesidades nuevas que comienzan a se considerar. Maravilha. Lucrécia, a gente vai para peixes, tem pergunta de peixes aqui, mas eu acho que a pergunta já é uma pergunta bem óbvia, assim, que já é da previsão, que, ó, deixa eu ver se tem mais alguma. Não, para peixes é essa, ó. Como será o mês de julho para peixes? Então, já é o que a gente vai responder, né? Peixe, deixa eu falar uma coisa. Peixe é um dos signos que mais medo tem às coisas que não conhece. Por supuesto, lembremos esto, estou falando em geral, não todas as pessoas de peixe são iguais, mas as pessoas que têm muito medo de previsões e de futuro, peixes com certeza. Então, peixes vão ter alguma situação a resolver no trabalho, de confusão, de coisas que não são claras, e esta situação para peixes es muy desafiante, porque peixes, cuando tienen que trazer clareza nas situações, colocar límites y definir as coisas, tienen que movimentar muita energia. Então, peixes este mes tienen que cuidar a su energía con isso, porque lembremos que a energía que nos colocamos nas coisas es lo que va a definir cómo se terminan saliendo as coisas, né? Então, como es mucho desgaste para colocar límites y definiciones para peixes, este mes tienen que cuidar eso, con as pedrinhas, con cristais, con descanso, se afastando mucho de las personas, porque peixes se energiza cuando está sozinho, en contacto con otras personas pierde mucha energía. Entonces está esta situación de poca claridad y que va a movimentar mucho voces. ¿Alguna situación económica? Sí, fala, Afonso. Não, eu ia te fazer uma pergunta, porque à medida que você vai fazendo as previsões, que você vai falando, por exemplo, eu trabalho com a Laura é de peixes, e aí você vai falando Sí. algumas coisas, e eu identifico que mesmo ela não sabendo, não tendo escutado ainda a sua previsão, ela já tomou algumas decisões, algumas atitudes da vida dela, por exemplo. Assim como quando você fala do meu signo, mesmo quando eu ainda não vi a previsão, é interessante perceber como que os movimentos já estão acontecendo, igual quando você falou de leão, por exemplo, no meu caso, a mudança, essa coisa toda. Isso também tem a ver com a intuição, com essa questão, tipo, que o fluxo vai seguindo e a gente passa por isso mesmo, mesmo sem saber da previsão, por exemplo, Lucrécia? Claro, es que cuando a gente faz as previsiones, son sobre todo situaciones externas que afectan nuestra vida. Eso acontece por un lado. Entonces, son cosas que van aconteciendo, mismo vos sepas previsiones o no. Eso tenemos por un lado. Mas, por outro lado, o que eu falo sempre é que se a gente estivesse muito mais conectada com nós mesmos, com nosso interior e com nosso autoconhecimento, não precisaríamos de psicólogos, de astrólogos, de nada, porque a nossa alma tem muita sabedoria para encontrar esse caminho. E aí, novamente, eu não estou falando isto por fazer publicidade, mas, na verdade, aí onde entra a prática de yoga e a meditação. Quando a gente genera esos espacios de contacto con nuestro interior, de silencio y de abaixar os pensamientos, podemos oír esa voz de nuestra alma. Entonces, tem pessoas que cuando eu falo coisas na consulta de desafíos y de situaciones difíciles, me falam, sí, eu era así, mas eu mudei depois, antes da consulta, ¿no? Entonces, esa situación, lo que yo siempre falo es que, claro, nuestra alma tiene una sabiduría, que si no escuchamos nuestra alma, no precisamos voces externas que falen nada.
astrologia é uma guia para você reconectar com essa voz. Mas não é que é a verdade que vai te indicar o caminho que você não conhecia. O caminho faz sentido se resuena em você. E resuena em você porque está fazendo eco em tua alma. É isso, simplesmente. Maravilha, maravilha. Ah, você deu todas as previsões de peixes? Ou ficou faltando alguma coisa? Eu te Não, cortei. ainda não. Eu te cortei. Por quê? Não, porque falta só um tema que eu acho muito importante para peixes, que vão falar alguns temas em profundidade e emocionais que têm que ver com o relacionamento. Alguma coisa muito profunda que peixes não estava falando neste mês, como que surge para ser falado e ser aclarado. Tá. Deixa eu ver aqui. Isso. Ok. Não entendi. Desculpa. Que não entendi que você não entendeu. Que peixes tem alguma situação com seu relacionamento, com seu namoro, parceiro, parceira, que se fala alguma coisa que não estava sendo falada, que tem que ver com do relacionamento, e que neste mês sale por alguma situação para ser falada, digamos. É alguma situação que peixes não queria olhar, ou não queria enfrentar, e agora chega o momento de enfrentar. Tá, eu vou te perguntando porque quando você está falando, eu coloco sua tela grande e eu vou anotando aqui algumas coisas, sabe? Aí tem hora que eu estou Perfeito. anotando, você já falou outra informação. Então, quem está assistindo Ah, depois pode voltar ao vídeo, né? Mas para mim, eu não posso deixar passar as informações. Por não. quê? Porque mês que vem a gente faz de novo a live e aí eu vou lembrar a Lucrécia, olha, você falou que mês passado aconteceu isso e isso com peixes, como é que tá agora? Então, tipo, a gente vai vendo, né? E isso é bem legal, por isso que eu vou anotando tudo aqui, tá bom? Então agora a gente vai pular lá para Ares, né? Para Ares. Ares já E deve estar Ares, lá brigando, porque por que que eu não fui o sim. primeiro? Por que que eu não fui o primeiro? Não, além disso, Aries começou o mês com alguma situação, com certeza, alguma situação de briga muito forte. Aries já teve nesta primeira semana de julho alguma tensão. Fala para a gente, Aries, porque estou com total certeza que isso aconteceu. ¿Qué acontece con Aries? Este mes está como con mucha confianza en vosotros mismos. Aries ya tiene mucha confianza en vosotros, en sí mismos, y ahora esto está más exagerado. Entonces, ¿qué acontece? Que esto genera mucha oposición con las personas que tienen a su alrededor. Porque Aries, ¿cómo es? Aries quiere una cosa, quiere alguna cosa y va a procurar esa cosa, y quiere convencer a alguna persona y va a convencer a esa persona. E Aries é um signo que geralmente a gente fala que Leão é muito egoísta, mas realmente Aries é muito mais egoísta que Leão. Você fala que essas são fofocas, que não são verdades sobre Leão. Mas em Aries sim. Então, Aries, este mês, tem que trabalhar muito a consideração das outras pessoas, as emoções de outra pessoa, porque vai estar muito impulsivo e muito reativo este mês. E este mês se presenta a possibilidade de trabalhar a calma para Aries. Então, Aries aproveita isso. Van ter alguns probleminhas econômicos, Aries, este mês, sobretudo coisas que têm que ver com o trabalho, e há alguma conversa sobre temas familiares, temas do passado que têm que ver com a família, que têm que ser resolvidos este mês. Muito bem, muito bem. Então nada de brigar aí, viu, Ariano? Já sabe o que que vai acontecer, então não precisa brigar, né? Tem que ficar atento, fazer meditação, acalmar. A gente está quase terminando, e aí tem uma pergunta sobre touro, que a gente vai falar sobre touro agora. E olha essa pergunta aqui. Essa pergunta deveria ter vindo de um leonino, né? Mas veio de alguém de touro. Touro é o melhor signo, sim ou com certeza? E você, Afonso, porque você é leão com lua em touro. Então, é você que fez essa pergunta. Ó, não foi porque, então, às vezes eu estou mostrando aqui a tela do celular, até para mostrar, ó, que é as outras pessoas que fazem as perguntas, ó, o povo deixa a pergunta, às vezes aparece cada pergunta que eu tenho que tomar cuidado para não mostrar, viu? Sim, touro, você é o melhor signo do zodíaco, com certeza. É, deixa, né? Bom, Deixa achar, né? Tudo por um like, tudo por um like.
Não, eu gosto muito que as pessoas trabalhem no amor próprio. Então, eu estou incentivando que as pessoas se amem e que achem que são as melhores e tudo isso. Porque a gente tem que trabalhar muito o amor próprio, em geral. Então, para touros, este mês van a estar resolviendo muchas cosas que tienen que ver con asuntos do pasado y con conversas, sobre todo do pasado, y conversas familiares. Van a acontecer muchas cosas en relación a eso. Y lembremos que como es un mes de brigas y como Tauros está con Urano, no signo, Urano generalmente genera como muchas reacciones impulsivas. Entonces, Tauros tienen que tener mucho cuidado con las palabras, con as escolhas que hacen, no actuar muy impulsivamente. Y Tauros es muy impaciente. Entonces, Tauros tiene que trabajar a paciencia este mes. Y este mes, Tauros consigue algún acuerdo en temas de trabajo. Entonces, si alguna cosa no está siendo resolvida en un trabajo, este mes tiene oportunidad de resolver. Y van a estar trabajando asuntos de trámites, de papéis, cosas así, documentos, asuntos con los vecinos, con los irmãos. Y van a tener alguna briga porque alguna persona quiere convencer vocês de hacer alguna cosa. Entonces, touros, cuidado con eso, también no briguen y nada. Vocês já sabem, mas não, a consigna é não brigar, basicamente. Ok, muito legal. Agora a gente vai para o nosso último signo. E aí, gente, tudo que a Lucrécia está falando, né? A questão da briga e tal, isso é muito legal a gente olhar essas questões da astrologia, exatamente para a gente saber mais ou menos a energia que a gente está entrando e o que a gente pode modificar. Porque isso é bem interessante da gente pensar, né? A gente vai para Gêmeos agora, e aí é exatamente o que eu falei, Lucrécia, que eu preciso mostrar a pergunta, porque senão o povo acha que é eu que estou inventando as perguntas. E não é, quer ver, ó, vou dar um zoom aqui, que dá para ver a fotinha, ó, a pessoa que pergunta, tá vendo, ó? Não, opa, peraí. Não é a minha foto, olha ali, ó, Sí, tá vendo? Não sou eu. sí. Tenho uma Estou pergunta vendo que não é assim, você. durmo, Está certificado que não é você. pois é, porque senão acha que foi eu. Aí a pergunta é, durmo ao lado de alguém de Gêmeos, devo me preocupar? Não, não, eu falo sempre. Tem pessoas de gêmeos que são ótimas e tem pessoas de peixe que são terríveis. Então, o que eu quero falar? Temos que ver, conhecer todo o mapa da pessoa. Então, só com conhecer o sol da pessoa não é suficiente para que você tome cuidado. Mas toma cuidado. Não, estou brigando. Temos que ver todo o mapa. Muito bem. Vamos falar então as previsões para Gêmeos agora, mês de julho. Então, Geminiano, ó, anota aí direitinho para a gente saber aí como é que vai ser o seu mês. Sí. Para Gêmeos este mes, todo o que movimenta a energía de Gêmeos tiene que ver con asuntos económicos y de seguridad inmaterial. Eso es lo que está como más movimentando voces. Y ahí es donde van a tener como algunas cuestiones de tensión con otras personas, de brigas con otras personas y de una tendencia a gastar dinero de más o a achar que van a recibir un dinero que después no llega. Entonces, tomen mucho cuidado con eso, Gêmeos. Fiquen más conservadores con el asunto económico. Y están resolviendo cómo conseguir mayor seguridad en su vida, ¿no? De qué depende la seguridad propia, no puede depender solo de cosas materiales. Entonces, Gêmeos que no gustan mucho las cosas tan profundas, Gêmeos tienen la tendencia de ficar más superficial, es un mes para trabajar en cuáles son las cosas que dan seguridad a vos. Si es solo económico, ¿qué es? Entonces, trabajen en eso, ¿no? Y puede ter alguna situación que tenga que ver con dívidas y préstamos que generen algunos problemas para vosotros. Entonces, na medida do posible, traten de tomar mucho cuidado con tomar algún préstamo, con prestar dinero para alguna persona. Teríamos que ver no mapa personal de cada uno ese resultado, mas en líneas generais es un aspecto de mucho desafío para vocês este mes. Muito bem. Então, assim, a gente passou por todos os signos e o que eu percebo, assim, que mês de julho vai ser um mês bom, mas a gente vai ter os nossos desafios, assim como a gente tem os outros meses também, né? E aí, para quem chegou atrasado, ó,
A Lucrécia, ela deixou duas datas importantes para a gente pensar, que é no dia 13 e o dia 28. São datas bem importantes. E aí ela também deu dica do dia 18 ao dia 21, né? São datas importantes para a gente estar atento esse mês. Se você gosta de astrologia, quer acompanhar tudo, segue o Instagram da Lucrécia. Eu vou colocar no título desse vídeo e também tá ali embaixo da fotinha da imagem dela, tem lá, ó, Lu Astrologia. É só você colocar o arroba lá no Instagram e seguir. E aí ela vai colocando todos os meses, todos os dias praticamente, né, lá nos stories, produzindo conteúdo de astrologia. Às vezes aqui na live eu brinco, puxo um pouquinho para o lado do humor para a gente descontrair um pouquinho, mas lá tem um conteúdo sério, mapa astral, igual ela explicou lá no início, né? Não é uma crendice, não é uma coisa esotérica, pelo contrário, é cálculo, é matemática, e isso é muito interessante, a gente entender o mapa astral assim, né? Isso, isso. Y lembremos siempre que estas datas que a gente está dando precisamente es para conseguir una armonía en la vida, ¿no? Cuando a gente se armoniza con estos procesos naturais, consigue más armonía en la vida. Muito bem. E, gente, eu quero lembrar também, eu vou falar mais uma vez, porque é uma coisa que vale muito a pena mesmo. A Lucrécia é a minha astróloga, ela que faz o meu mapa astral, e aí, quando ela vem aqui na Casa Chante, eu falo com ela, tá, mas tem que ter um presentinho. E aí eu combino com ela que quem é aluno da Casa Chante para fazer o mapa astral, ela dá 15% de desconto. Então, entra em contato pelo Instagram, e aí ela vai te dar um desconto lá, ela tá garantindo aqui que vai te dar um desconto, só que você tem que falar que você é aluno da Casa Chante, né? Lucrécia, você tá em que lugar do mundo, minha filha? Você tá na Argentina hoje. Agora estou na Argentina, en una ciudad que se llama Altagracia, que es la ciudad donde nació Che Guevara. No sé si você conhece, Olha, mas é uma cidade que está muito fria. Aqui fazem agora 8 graus, assim que imagina. uau. Não, eu tô Estou aqui em aqui. Búzios, eu tô com essa bata fininha, eu comecei a dobrar, porque eu tô suando, eu tava tomando um chazinho aqui também, mas eu tô suando aqui, que tá muito quente, muito quente. Estou doida por ir a Búzios, por voltar a Búzios e conhecer tua casa. Eu ia te perguntar Tem isso meu também. espaço lá, verdade? Ah, pois é, aqui tem 2 quartos, 2 banheiros, então, ó, aqui Esse é um meu. Tem um, porque o outro é meu. Meu quarto e meu banheiro. a gente vai ter oportunidade de ter você de novo em Búzios, ou você ainda não pode responder isso, não sabe? Não, sim, eu vou voltar agora em julho e estou resolvendo coisas. Eu voltei para a Argentina, eu sou de Argentina, e eu voltei para resolver algumas coisas econômicas e de trâmites e papéis e coisas que ninguém gosta de fazer, ou eu não gosto de fazer. Assim que estou aqui desde maio. Eu cheguei em maio e agora em julho vou voltar, mas ainda não comprei passagem porque tenho que terminar isso. Então, estou com esse processo. Muito bem, estamos te esperando aqui na Casa Nova, tá? Pra gente tomar um chazinho, bater um papo, dar risada e fazer uma batatinha na airfry. Ai, minha air fry, a saudade que eu tenho dessa. A Lucrécia morava comigo, né? E aí eu comprei uma airfry. E aí a gente fazia tudo da nossa casa era feito na airfry, tudo na airfry. E aí quando ela foi embora, que ela não estava mais morando na minha casa, eu percebi que ela sentia falta não era da minha companhia, era da airfry. Estou É mentindo? verdade, é verdade. O que eu mais senti, o que eu mais fiz um nexo foi com a tua air fry. Eu coloquei nome para ela. Ah, te coloquei nome. Ai, ai, muito bom, muito bom. Lu, quero agradecer a sua presença, agradecer também todo mundo que está conectado aqui com a gente. Eu vou disponibilizar o vídeo completo agora, né? Para quem chegou atrasado, vai ficar completo. E no mês que vem, podemos fazer de novo? Sim, claro, eu vou ficar feliz porque estava com muitas saudades de nossas lives, de nossas informações, de nossas brincadeiras. Eu amo este espaço, então Maravilha. fico feliz se vocês me novamente em Com agosto. certeza. Então a gente coloca todo mês, é legal a gente fazer no começo do mês, para a gente poder ter uma ideia, né, de como que vem o mês, assim a gente se preparar emocionalmente, espiritualmente, energeticamente, pelo que vem pela frente. Então, ó, a Lucrécia está assumindo compromisso aqui com Sim. a gente de no mês que vem estar com a gente no comecinho do mês de novo. Mês que vem temos aniversário. Eu sei, meu querido, eu sei. Aliás, ó, o presentinho que você me deu tá aqui do meu lado, ó. O presentinho tá aqui, viu? Ai, que lindo.
Lu, muito Bom, mas obrigado. para este ano eu vou fazer outro presentinho. Esse Pois já é, é ó, velho. tem que ser sua presença, hein? Tem que ser sua presença aqui. Eu acho que é presente demais. Meu Deus, você Acho que é deveria ser suficiente. leonina. Você deveria ser leonina. Deixa eu te falar. Eu tenho uma coisa leonina, vou confessar que tenho uma coisa leonina. Pois agora é E sério. aprendi do meu amigo, do mais Ah, leonino do mundo. Então. com certeza. A gente poderia depois fazer uma live só batendo papo, contando história, que a gente tem muita história para contar, viu? É verdade. Mas eu preciso que essas histórias você não me censure, que eu possa contar tudo. Ah, não, Eu aí, vou fazer umas brincadeiras. aí eu já não posso garantir, né? Olha, uma vez, eu vou contar uma história. A gente Nossa. estava na nossa casa, todo mundo, e aí a gente cismou à noite, sabe quando ninguém quer dormir, todo mundo batendo papo, e eu falei assim, vamos ler uma história da Clarice Lispector, e a gente você lembra disso? E só eu e a Lucrécia que conseguia entender a história. E as pessoas estão lá, tipo assim, a que horas que isso termina? E a gente super ligado na história da Clarice Lispector. Foi muito divertido, né? A gente não pode contar o Muito, resto da muito. história. Lu, Bueno, mas quando a gente faz a live, eu prometo contar tudo. então tá, ó, mês que vem, hein? Lu, obrigado pela sua presença e obrigado por estar de volta Eu, aqui nesse espaço que é tão importante para a gente, trazendo a astrologia. Muito obrigado, viu? eu que agradeço e beijão a toda a casa, gente, que eu amo. E beijos para você, a gente se fala depois. Combinado. Um beijo, gente. Não deixe de seguir a Lucrécia lá no Instagram, tá bom? Vou finalizar a gravação aqui e aí a gente encerra a nossa live. Lembrando, se você está assistindo ao vivo, amanhã, dia 9, tem uma aula às 7 horas da manhã, uma aula de yoga que tá fantástica. Vai ser 7 horas da manhã. Se você não está assistindo gravado a aula, já está lá no YouTube. É só praticar, nada de preguiça, tá bom? Gente, até mais. Não vou falar boa noite, porque no seu horário o pessoal está assistindo. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais, gente.